Talvez haja um bordão que todos nós possamos concordar. Supremo é o povo, mas o povo já se pronunciou. A eleição terminou e agora só cabe respeitar o resultado. A vida na democracia é simples assim. O resto é intolerância, espírito antidemocrático, quando não selvageria. Segundo ponto que eu gostaria de iniciar, estou chegando do Egito, estive na COP27 com ambientalistas brasileiros. Eu estive em Oxford há pouco tempo com estudantes brasileiros. Estive recentemente em Roma com professores brasileiros. Não vejo por que eu não poderia participar de um debate com empresários brasileiros. E a terceira observação inicial, uma causa que precise de ódio, mentira, desinformação e teorias conspiratórias não pode ser uma causa boa. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes. Em 10 minutos, a descrição do cenário mundial, desfazendo 2 lendas e a urgente necessidade de nós investirmos em consenso. Começo pela parte 1, portanto, que é descrevendo o cenário, que é o cenário da ascensão do populismo autoritário no mundo de uma maneira geral. Em diversas partes do mundo se tem verificado um quadro de erosão democrática pela ascensão do populismo autoritário, que tem algumas características comuns, que incluem a divisão da sociedade em 2 grupos antagônicos, de um lado o povo, puro, decente e conservador, e do outro lado as elites liberais, globalistas e corruptas. Não há nada mais equivocado do que essa dualidade. Um discurso anti-institucional e um discurso antipluralista. Só nós representamos o povo, quando o povo, evidentemente, é uma entidade plural. E, em terceiro lugar, a outra marca do populismo autoritário em todo o mundo é o ataque às Supremas Cortes. Esse tem sido o padrão e os exemplos são múltiplos. Hungria, Polônia, Turquia, Venezuela, Filipinas, Nicarágua. Portanto, é um fenômeno global e mesmo as democracias mais sólidas viveram vicissitudes, como os Estados Unidos na operação relativa ao Capitólio, como o Reino Unido, que está pagando um preço alto pela sua saída da União Europeia. Por que as Supremas Cortes são alvo preferencial? E esse é um ponto importante, porque elas acabam simbolizando um pouco essas elites que são eleitas como os grandes inimigos. O papel de uma Suprema Corte é interpretar e aplicar a Constituição. E o papel... Carlos, eu vou roubar a sua água. E o papel da Constituição é limitar o poder. E o papel de uma Suprema Corte é interpretar a Constituição. De modo que, em última análise, o nosso papel é limitar mesmo o poder político majoritário. De modo que, em todas as partes do mundo, existe algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário, ou seja, os agentes públicos eleitos, e quem tem o papel de conter esse poder político majoritário, de limitar o poder das maiorias. E a característica das democracias é que esta tensão seja absorvida de maneira institucional e civilizada. Só não existe tensão entre o poder político majoritário e as Supremas Cortes onde não haja democracia ou onde as Supremas Cortes tenham sido capturadas, como em todos esses países que eu citei como exemplo. E gostaria de dizer que na Hungria, na Turquia, na Rússia e na Venezuela, não existe mais democracia e mais liberdade do que no Brasil. Nossa segunda parte é desfazendo 2 lendas. A primeira delas, criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. O Supremo é a favor da Constituição e das leis.
Todos os presidentes têm queixa contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tinha queixas, a presidente Dilma tem a queixa, tenho certeza que o presidente Temer tem queixa. A única diferença é que nenhum deles atacou o tribunal e nenhum deles atacou os seus ministros. Essa é a convivência democrática. Nós não temos lado político, o nosso lado é o lado da democracia e do lado das instituições. A outra lenda que precisa ser desfeita é que o Supremo Tribunal Federal é ativista. Ativista, em sentido técnico, significa levar princípios vagos a situações que não foram previstas pelo legislador. É uma hipótese de criação judicial do direito. São raríssimas as hipóteses. O que o Supremo tem é algum grau de protagonismo num país em que o arranjo institucional produz uma ampla judicialização da vida. Qual arranjo institucional eu me refiro? Uma Constituição extremamente abrangente, ações diretas que facilitam o acesso ao Supremo Tribunal Federal, legitimação ativa para propor estas ações a mais de uma centena de entidades, inclusive todos os partidos políticos, uma competência criminal que atrai a mídia e dá grande visibilidade ao Supremo, e a transmissão dos julgamentos pela TV Justiça. De modo que o Supremo tem muita visibilidade e algum protagonismo, mas ativismo judicial são raríssimos os casos. As pessoas chamam de ativismo judicial as decisões que não gostam, mas quando o Supremo determinou que a União, os estados e os municípios tinham poder para atuar na pandemia, isso não foi ativismo judicial, está com todas as letras, literalmente, na Constituição. Quando o Supremo mandou instaurar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19, 1/3 dos senadores requerendo, está escrito na Constituição, é um direito das minorias. Portanto, acusa-se o Supremo de ser ativista quando ele cumpre a Constituição. O que as pessoas não gostam é da Constituição democrática brasileira, mas, evidentemente, não existe esse ativismo. E, por fim, a terceira e última parte. Nós precisamos, no Brasil, de uma agenda de consensos. É preciso construir denominadores comuns, que as pessoas que pensam de maneira diferente possam concordar em relação àqueles pontos. Disse isso o presidente Michel Temer, disse Alexandre antes, e eu estou de pleno acordo. E, portanto, eu fiz uma pequena lista de quais eu considero que sejam verdadeiramente esses consensos. A lista seria enorme, mas eu começo, por evidente, com o combate à pobreza, com o combate à fome. Um país em que tem gente passando fome precisa parar tudo e ir cuidar disso. E tem 33 milhões de pessoas... 33 milhões de pessoas em insegurança alimentar. Segundo, nós precisamos de desenvolvimento sustentável. Sem crescimento econômico não há o que distribuir. E sem sustentabilidade não há futuro. Em terceiro lugar, prioridade máxima absoluta para a educação básica. Foi isso que nos atrasou na história e nós temos que investir nisso. Os problemas da educação no Brasil são não alfabetização da criança na idade certa, evasão escolar no ensino médio, déficit de aprendizado, que a criança termina o fundamental e o médio não aprendeu o que tinha que aprender, e baixa atratividade da carreira do magistério. Quem acha que o problema da educação no Brasil é escola sem partido, identidade de gênero, ou saber se 64 foi golpe ou não foi golpe, está assustado com a assombração errada e está nos atrasando na história. Em quarto lugar, investimento em ciência e tecnologia. Nós vivemos a economia do conhecimento. Quando a maior parte de nós aqui éramos mais jovens e mais bonitos, as empresas mais valiosas do mundo eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, eram as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, ou as que fabricavam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma delas hoje está entre as empresas mais valiosas do mundo. As empresas mais valiosas do mundo são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft, com seus novos nomes. Portanto, é a economia do conhecimento, da inovação, da tecnologia, e nós vamos ficar para trás se não investirmos em ciência e tecnologia. E eu ainda acrescentaria, nós precisamos fomentar o empreendedorismo
e a livre iniciativa no Brasil e acabar com esse preconceito que existe contra a livre iniciativa e o empreendedorismo no Brasil. E também usar a livre iniciativa e o empreendedorismo para grandes causas importantes no Brasil, como saneamento básico e habitação popular. Precisamos desfavelizar o Brasil, dar dignidade de moradia para as pessoas. Preciso terminar, na minha visão, tudo isso precisa ser acompanhado, na verdade, antecedido de um pacto de integridade. Nós precisamos elevar os padrões da ética pública e da ética privada no Brasil. Desenvolvimento não é entrar para a OCDE, é levantar esses padrões, e um pacto de integridade começa com 2 regras muito elementares. No espaço público, não desviar dinheiro, no espaço privado, não passar os outros para trás. Essa vai ser a grande revolução brasileira. E sim, mentir precisa voltar a ser errado de novo. Obrigado.